Olá pessoal, Marcos Zaba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre juros simples. Na verdade, o que é juro? Juro é a quantia que você vai pagar em cima de um dinheiro emprestado. Por exemplo, imagina que você vai a uma financiadora e pega uma certa quantia de dinheiro. Você vai ter que pagar um juro em cima daquela quantia, juro ou juros, tá bom? Por quê? Porque a financiadora emprestou para você um certo dinheiro e ela tem que cobrar um certo juro em cima, porque aquele dinheiro dela vai estar parado com você, você vai estar utilizando o dinheiro dela. Então ela não pode utilizar o dinheiro, então ela vai cobrar um juro em cima daquele dinheiro. Um outro exemplo seria a poupança. Você vai até o banco e você deposita um certo dinheiro. Então o banco vai utilizar o seu dinheiro, você não pode utilizar o dinheiro. Então o banco vai te pagar um certo juro também em cima daquele dinheiro que você aplicou na poupança, ou no fundo, ou em outra aplicação. É um juro em cima do dinheiro que está sendo movimentado, tá bom? E hoje vamos falar especificamente sobre juros simples. Na poupança normalmente não é utilizado juros simples. Na verdade, se tratando de dinheiro, pouco é utilizado os juros simples, tá bom? Mas é importante aprender, porque apesar de ser pouco utilizado, mas ainda é utilizado e cai nos concursos também, tá bom? E para a gente calcular juros simples, olha só, nós temos 5 elementos fundamentais aqui para calcularmos juros simples. Olha só, temos o capital. O que é o capital? O capital é aquele dinheiro que você tem, é o dinheiro que você leva até o banco para depositar lá no banco, tá bom? É aquele dinheiro que está no seu bolso, que está na sua conta, que você quer investir em alguma coisa, o capital. Também chamado de principal, porque o principal é o dinheiro que está envolvido na negociação do juro simples, tá bom? É o capital, é aquele dinheiro, por exemplo. Quando você vai até uma financiadora e pega um dinheiro emprestado, aquele dinheiro que você pegou emprestado é o capital, é o dinheiro que vai gerar toda a negociação. É o principal dinheiro que você tem. É a partir daquele dinheiro que você vai produzir alguma coisa, alguma negociação. É o capital representado pela letra C. O que são juros? É o que a gente acabou de comentar, né? O que você vai pagar em cima daquele capital. Você depositou o capital e depois de um determinado tempo você recebe juros, ou seja, um dinheiro a mais em cima daquele dinheiro. Ou se você pegou um capital emprestado, você vai pagar depois de um determinado tempo, você vai pagar os juros, né? Então, capital é dinheiro, juros também é dinheiro, tá bom? Então, capital, dinheiro, juro, dinheiro. Com isso vem o nosso terceiro item, que é o montante. O montante também é dinheiro envolvido. O que é o montante? O montante é a soma do capital mais os juros. Você somando o capital mais os juros depois de um determinado tempo, você vai ter o montante. Então, o montante é o capital mais os juros. Esses dois juntos aqui formam este aqui, tá bom? Montante é igual ao capital mais os juros. É o dinheiro que você terá lá na frente. Você aplicou um dinheiro a juros simples, certo? E depois de um determinado tempo você vai lá e resgata o capital que você aplicou mais os juros. O que são esses dois? São o montante, que é dinheiro também, tá ok? Então já temos aqui 3 elementos já: capital, juros e montante. Certo, agora vem o quarto elemento, que é a taxa de juros. A taxa de juros não é dinheiro. É uma porcentagem que será cobrada em cima do capital. Taxa de juros será cobrada em cima do capital, que vai gerar os juros em dinheiro. Olha só, não confunda taxa de juros com juros. Taxa de juros é uma porcentagem, é percentual, tá bom? E juros é dinheiro. Taxa de juros é uma coisa e juros é outra coisa, tá ok? Não podemos confundir os dois, tá bom? Taxa é percentual, a gente vai trabalhar com porcentagem, isso aqui, ó. Ok? É a nossa taxa de juros. Marcos, por que taxa de juros se chama, denominado como I? Montante é M, juros é J, capital é C. Por que I é taxa de juros? Olha só, a gente poderia chamar de T, mas T no caso é o tempo, que eu já vou comentar. Então não temos como utilizar o T porque está utilizando o tempo como T. E I em inglês quer dizer interest rate. Interest rate é taxa de juros em inglês. Então por isso que ficou denominado como sendo I. Tá ok? Interest rate, que é a taxa de juros normal também. E o T ficou sendo como o tempo. O que é o tempo? O tempo a gente já sabe, né? Por exemplo, você aplicou lá um capital em um determinado tempo, a uma determinada taxa de juros, por exemplo, por mês. Em um mês vai te dar tanto por cento de taxa de juros,
certo? Em 2 meses outra porcentagem, 3 meses outra porcentagem, então tempo, 1 mês, 3 meses, 1 semestre, 1 ano, tá bom? Então o juro será cobrado em dias, em anos, em semestres, em meses, tá bom? Então é o tempo. Então, basicamente vamos utilizar esses 4 aqui, ó. O montante será utilizado em uma outra fórmula. Normalmente utilizamos esses 4 aqui, ó. E o montante a gente utiliza em uma outra fórmula que a gente vai ver aqui para baixo, tá bom? Então agora vamos às fórmulas. Olha só, juros é igual ao capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Esta é a fórmula. Pode ser calculado assim também, ó. Juros é igual ao capital vezes a taxa de juros vezes o tempo, que é igualzinho aqui, ó. No entanto, dividido por 100, que eu já vou explicar para vocês por que dividido por 100. Eu já vou adiantar para vocês por que é dividido por 100, por causa da taxa de juros. Quando fala de porcentagem, é alguma coisa dividido por 100. Por isso que alguns utilizam 100 aqui embaixo. Tá ok? Aqui no caso não tem o 100 embaixo, mas a gente vai utilizar o 100 também. Então fiquem atentos para isso aí, tá bom? Então temos aqui J igual a CIT. J igual a CIT sobre 100, tanto faz. Vamos utilizar essa daqui, no entanto, esse 100 também estará envolvido. Tá ok? Então vamos ao nosso primeiro exercício? Vamos! Olha aqui, ó. Determine os juros. Determine os juros.